Rio Douraco, tirando suas dúvidas. Mas afinal, o que vou aprender no e-book sobre o Rio Douraco? Primeira coisa, o que é o Rio Douraco? Então nós vamos ver que o Rio Douraco é um sistema que se utiliza de um pequeno aparelho que você acopla ao seu computador e que ele é capaz de fazer uma medição energética dos pontos específicos dos principais canais de energia, e essa leitura se transforma pelo sistema num gráfico, e esse gráfico nos dá uma possibilidade de estudo de informações que com certeza são muito úteis para qualquer tipo de terapia, conduzindo então a um processo de equilíbrio e saúde. No e-book Diagnóstico Bioenergético Rio Douraco, você também vai aprender como funciona um aparelho Rio Douraco, quais são os pontos de medição corretos para se fazer a medição, como que funcionam os bastões de leitura desses pontos. Então, todo o processo de como realmente funciona o aparelho Rio Douraco. E depois nós vamos ver também como é uma sessão de Rio Douraco, ou seja, como se utiliza o bastão de leitura, onde fica o bastão de apoio e como que essa leitura deve ser muito bem feita para gerar um gráfico mais correto. Vamos ver ainda quais são os cuidados na hora da leitura dos pontos Rio Douraco. Quais são os pontos e a pressão corretos, por exemplo, na hora da leitura. Detalhes como o algodão de estar muito bem umedecido e muitos outros pequenos, grandes detalhes que fazem a diferença para uma medição mais correta. Vamos aprender ainda como preencher os dados do sistema Rio Douraco. Como você vai escolher atenção ou sensibilidade, o tempo de aquisição, ou seja, o tempo de leitura do ponto, pequenos detalhes que fazem grandes diferenças, até porque é uma situação de organização e de confiabilidade daqueles dados que você está colhendo. Vamos então aprender a interpretar o gráfico Rio Douraco. Nós vamos ver desde que a forma como a leitura é feita, até a colocação de linha média e faixa fisiológica e o que isso representa. As colunas, quando a gente faz a opção por barras, o que elas podem nos informar de uma maneira ainda mais contundente. E vamos aprender então a interpretar as colunas acima e abaixo da faixa fisiológica, já que dentro da faixa fisiológica estaria mais próximo a um sistema de equilíbrio. A gente vai aprender a interpretar o superior e o inferior, ou seja, o que isso significa. O superior são os canais que começam ou terminam nas mãos, e o inferior são canais que começam ou terminam nos pés. Então, só para a gente ter uma ideia, a parte superior do corpo ela está relacionada com a energia mais yang, e seus meridianos estão relacionados com questões mais emocionais, de como nos relacionamos com os outros e com o mundo. A parte inferior do corpo, por exemplo, já está relacionada com a energia mais yin, e seus meridianos estão relacionados com questões mais básicas, com a forma de como nos movemos pelo mundo. E aí nós vamos aprender também a interpretar o lado esquerdo e o lado direito. Em cada canal de energia são lidos os dois laterais, a direita e a esquerda, e isso tem a sua representatividade. Por exemplo, nas setas vermelhas nós temos
uma energia, uma coluna acima da faixa fisiológica que representa um excesso de energia e, coincidentemente, entre aspas, do lado esquerdo. E, por outro lado, nós podemos também ver que existe uma tendência de deficiência energética do lado direito de alguns canais de energia. Ou seja, você vai juntando os significados e aí você vai criando o contexto do que é equilíbrio, do que é desequilíbrio e do que está gerando o desequilíbrio. Então, como exemplo, por exemplo, por que sempre o lado direito? O lado direito é o lado yin. Então, reflete a lógica, o trabalho, a vida material ou um conflito com uma figura feminina, por exemplo, dentre outras coisas. O lado esquerdo, yang, ele reflete as emoções, a intuição ou um conflito com uma figura masculina, por exemplo, dentre outras coisas. Ou seja, é colocado um pequeno detalhe do que pode estar acontecendo, né? Então você vê um determinado canal que reflete determinadas situações e aí você une essas informações com o fator direito e esquerdo e você já tem um contexto. E ainda vai se aprender como interpretar o gráfico Hyodoraco de acordo com os 5 elementos, o que facilita muito o processo de quem conhece medicina chinesa. Então você tem uma outra visualização e um raciocínio específico, o que é muito interessante para escolhermos as técnicas mais adequadas para reequilibrar esse organismo. Nós vamos aprender ainda sobre as alterações energéticas dos meridianos. Afinal, o que significa excesso ou deficiência de energia nos canais? Ou seja, uma sobrecarga ou uma insuficiência funcional. E nós vamos ter condição de entender as alterações energéticas dos meridianos analisando cada canal de energia, assim como o todo, tendo essa visibilidade do gráfico em geral. Teremos então também a descrição dos 12 meridianos principais, onde a leitura Hyodoraco é feita. E a gente vai entender esses canais de energia, tanto em seu aspecto básico, segundo a MTC, que é a medicina tradicional chinesa, como também em seu aspecto emocional e metafísico. Nós sabemos que na medicina chinesa tudo é englobado, mas quem não entende medicina chinesa foi feito uma parte apenas do aspecto emocional e metafísico na descrição para que possa aproveitar ao máximo essas informações. Então, nessa descrição também nós teremos os sintomas frequentes de cada canal por excesso ou deficiência energética. Nós teremos a pontuação da terapêutica Hyodoraco para cada desequilíbrio energético de cada canal, descrito isoladamente em cada canal, e ainda alguma sugestão de outras terapêuticas, que na verdade se estende de uma forma enorme, mas a gente dá algumas sugestões. Isso e muito mais. A ideia é conquistar uma ampla compreensão e detecção dos nossos verdadeiros desequilíbrios energéticos, a fim de prevenir ou resgatar uma saúde plena em todas as esferas. Lembrando que nós não curamos ninguém, as pessoas se curam, a cura está dentro de cada um de nós. Então, quanto mais ajudarmos ao outro a entender o que está acontecendo, a reagir energeticamente de uma maneira mais equilibrada, aí nós estaremos cumprindo a nossa missão.